Venha lá na tela aqui. Então, o nosso tema hoje é plantas para vestir e usar. Tá? Ele está baseado, pode passar, Karen. A palestra está baseada nesse livro aqui, tá? De Luiz Mors Cabral. Tá? É um livro, é um livrinho, né? Mas tem muita coisa bacana aqui dentro. Tá? Esse autor, ele tem uma coleção que chama-se Plantas e Humanos, uma amizade histórica. E aqui atrás são 5 livros, tá? Vou falar sobre esse aqui, né? Plantas para vestir e usar. Tem um que fala sobre plantas para bebidas, outro plantas para comidas, um terceiro que fala sobre plantas para remédios, e um outro que nós conhecemos muito bem, já que eu acho que esse aí a gente nem vai explorar, que é plantas para jardim, tá? Que é o último. Ó, então aqui os 5 livros. O Sejart, na verdade foi eu que comprei, mas o Sejart tem aqui na biblioteca, se vocês quiserem consultar, ver, é uma leitura bem agradável, tem bastante fotos e tal, é bem bacana. Mas eu acho que nós vamos continuar palestrando sobre esses temas, que são bem interessantes, sabe? Esse, principalmente, que eu escolhi primeiro, é resultado, aliás, todos os outros, esse é resultado de pesquisas desse rapaz aí. Aqui tem uma fotinho dele, é um moço, assim, mais ou menos como nossos filhos, deve ter no máximo uns 40, 45 anos, tá? Ele é biomédico. Pode passar, que a gente vê o que tem no próximo. Não, pode voltar, obrigada. Ele é biomédico, ó. Então ele fez medicina ou fez o curso de biomedicina, né? Com pós-doutorado na Bélgica. É professor na Universidade Federal Fluminense, onde conduz pesquisas que visam identificar os genes envolvidos no desenvolvimento vegetal. Imagine a profundidade das pesquisas, né? Além disso, desde 2014, realiza projetos voltados à divulgação científica, focados principalmente nos processos de domesticação das plantas. Nós vamos ver depois um pouco disso. Sempre usando uma linguagem cativante e ao alcance dos leigos. Como escritor, lançou outros livros, né? Além desse, Plantas e Civilização. Esse foi finalista do Prêmio Jabuti. Esse livro é bem interessante também, nós também temos aqui. Mas então é isso, tá? Nós vamos falar sobre as pesquisas dele. Esse livro é resultado dessas pesquisas desse cientista, né? Ele é um cientista, tá? Que bom que ele publicou, porque essas pesquisas, né, com a profundidade dessa aqui, principalmente, tem tantas outras, né, ficam na universidade muitas vezes, né? Nós, comuns, né, não temos acesso. A não ser quando a gente pega um livro publicado, né, por eles, que foi o caso aqui, né? Tá? E de fato, não é uma linguagem difícil, é bem gostoso de ler e nós vamos trabalhar isso com vocês hoje, então, tá? Bom, o livro, quais plantas o autor escolheu? O autor, para esse livro, ele escolheu 6 plantas, né? 4 de vestir e 2 de usar, tá? Quais plantas eu escolhi? Eu escolhi 3, certo? Por que só 3? Porque o assunto é bem extenso, né? Nós temos aqui um limite de tempo. As outras 3 vão ficar para depois, mas nós vamos voltar porque são bem importantes, né? Hoje nós vamos falar sobre algodão, seda e sobre a cabaça. As 2 primeiras são de vestir e a última é de usar, tá bom? Pode passar. O algodão, olhem lá, uma das fibras mais utilizadas na confecção de tecidos, né? A gente no jeans, nos vestidinhos de verão, né? Na roupa da casa, muitas vezes, né? Hoje nem tanto, né? Tem os sintéticos que estão tomando a vez. Hoje tem naked house. Teen house, as casas pequenininhas
e naked house. Porque é melhor não ter muita roupa de casa. Mas que é bom o paninho né? Quem não gosta de um paninho para secar bem a mão? E aí, na minha opinião, né, tem que ser de algodão. Algodão, né? Então hoje, né, outras fibras sintéticas, né, mas nada como um vestidinho de verão de algodão, né? Os outros esquentam, a gente não sabe por quê, é por conta dos tecidos serem sintéticos, né? O algodão respira, o corpo, né, não sua, né? Se sua é o suor natural, né? Mas não aquela coisa grudenta no tecido sintético, né? Até as combinações que eles põem embaixo são de tecido sintético. É horrível, eu não gosto. Não sei se é coisa da outra geração, né? Da nossa geração, mas eu acho que é. E olhem na foto lá, tem lá um belo vestido de algodão. As fotos que eu utilizei, a maioria são do livro. Eu tirei foto do livro, certo? Inclusive é uma homenagem para o nosso autor, né? Porque ele que coletou as fotos, né? Tem umas, inclusive, que tem lá uma legenda, né? Certo? Tem que são fotos da flor do algodão ali, a pluma. Isso nós vamos ver depois. Mas é isso, tá? Pode passar. Ele já era usado pelos indianos em 445 a.C. Tá? Tem tempo, né? Na Europa, permaneceu desconhecido até o fim da Idade Média. Olha lá, ó. Daquele período ali, de 476 a 1453, depois de Cristo, né? Então, olha o tempo que foi. Quando se falava de uma planta que produzia um tecido, a primeira associação era feita com a lã, né? Por conta produzida pelos carneiros, tosa, né? Fiação e tudo para usar nas roupas, né? Para fazer tecidos usar nas roupas. Pode passar, Caio, por favor. Olha lá, ó, um selo ali no meio, certo? O algodão é uma das culturas mais importantes do mundo hoje, ainda, né? Certo? Sua domesticação data de aproximadamente 5.000 anos atrás. Nós vamos ver depois lá o que é bem essa domesticação. É considerada uma das plantas domesticadas para um fim que não fosse a alimentação. A maioria das plantas, né, Karen, que sabe muito bem dessa história, da história da agricultura, né? A maioria das plantas que foram domesticadas, aliás, se você quiser dar os apartes, por favor, foram domesticadas para a finalidade de matar a fome do homem, certo? Mas o algodão, então, é uma das primeiras que foram domesticadas para um fim que não fosse a alimentação, um fim diferente, a produção de tecidos, né? Tá? Roupas, né? Que se usava peles e lã. E lã, exatamente. A gente se vestia de bicho. Aí começou a se vestir de planta. Exatamente. Pode passar. E o que é a domesticação? Aí que a Karen vai poder nos contribuir. Eu achei uma definição produzida pela inteligência artificial, que agora a gente vai no Google, tá lá, né? Já falou antes de você falar qualquer coisa, já tá lá. Exatamente. Só que daí eles colocam uma ressalva, que essas definições podem conter erros. Então você tem que fazer uma crítica na definição que você capta de lá. Mas eu acho que essa daí tá boa, né, Karen? Vamos ver. Aí você A domesticação, olha, mas essa daqui é para animais, tá? Depois a gente vai ver para vegetais. É um processo pelo qual uma população animal se adapta ao homem, tá? E a uma situação de cativeiro através de uma série de modificações genéticas que ocorrem ao longo de gerações e através de uma série de processos adaptativos produzidos pelo ambiente em que o homem coloca, né, esses animais, cativeiro principalmente, né, e repetidos por gerações. Deu para entender? Lendo assim? Sim. Certo? Vamos pensar nos cavalos.
né? Ainda tem cavalo selvagem, né? Mas o que aconteceu quando não tinha cavalo domesticado, né? Quando o homem não tinha domesticado ainda, para usar como transporte, isso, carga, né? Para puxar o arado, para, né? Enfim, isso, transporte. E uma coisa que eu estava vendo, que agora só com essa idade que eu me toquei, vendo aquela série lá, Yellowstone, e depois aquela outra anterior, que era 1883, se não me engano, tudo se fazia a cavalo, tudo, tudo. Queria ir daqui até ali, um pouco mais, levando alguma coisa, uma carga, a cavalo, né? Certo? É muito interessante, eu não tinha me tocado. Ali aparece, nessa série aparece bem a finalidade do cavalo naquela época, né? Tá? Domesticado já, né? Estava lá nos arreios e tal, ficava lá junto com o homem, né? Dos acampamentos, de onde ele ia, para onde ele ia. É mais ou menos, o cavalo, se eu não estou enganado, é mais ou menos uns 10.000 anos atrás que ele foi domesticado. Usavam nas guerras também. Sim, depois. Mas primeiro era para transporte. As conquistas. Então, mais ou menos, se eu não estou errada, é uns 10.000 anos atrás o cavalo foi domesticado. A agricultura, como primórdio de agricultura, tem 12.000 anos. Então, no meio, antes disso, já outros animais foram domesticados. A partir dos 12.000, alguns vegetais, que depois a Bel vai falar. E nesse meio do caminho tem cavalo, tem vaca, tem cachorro, galinha galinha também é bem antiga, gato. E a maioria dos animais, então, por exemplo, cachorro e gato e galinha nem tanto, mas cachorro e gato é assim, o lobo começou a chegar perto das populações assentadas. Por motivos de troca. Por motivos de troca. Porque sobrava comida aqui, eles iam se chegando. Por motivos de troca, o humano resolveu trazê-lo para a guarda. Então, é uma simbiose. A domesticação foi uma simbiótica. Então, os lobos comiam e serviam de proteção para os humanos. E, ao longo do tempo, as modificações genéticas nos trouxeram o que hoje é o Canis canis. O outro é Canis lupus e esse é Canis canis. Porque ele foi se modificando por causa disso. Ele começou a ter comida disponível, então para que ele precisava caçar? Ele começou a ser ele sozinho, então para que ele precisava da matilha? E aí vão se acontecendo essas modificações genéticas que fazem modificações de populações. E aí a gente consegue domesticar. E a gente só domestica aquilo que nos dá algum interesse. Isso mesmo. Né? Então, as vacas foram domesticadas para fornecer leite. E carne, mas leite. Né? Porque um boi morto alimenta uma família por 6 meses. Uma vaca viva alimenta uma família anos e anos e anos. Então, né? Mas por que a vaca e não a camela? Porque não a ela, já que os cavalos eram domesticados. Quantidade de leite disponível, facilidade da ordenha, docilidade do animal para esse tipo de atividade. Então acabou que a gente domesticou vacas para termos leite, cavalos para termos transporte, camelos para termos transporte. E um transporte específico, que é lá no meio do deserto, que ele guarda água na corcova, os dromedários, e aí ele consegue fazer longas travessias com pouca água. Então, toda vez que a gente domestica ou um animal ou uma planta, é porque a gente tem um interesse específico. E a facilidade com que este ente vai nos dar o que a gente está querendo dele. Em troca, a gente sempre dá alguma coisa, especialmente para os animais. Então, por isso eles ficam. Mas gatos, por exemplo, ficam mais ou menos, né? Tem uns que no inverno, eles entram, no verão... Então,
se a gente fosse avaliar, cachorros são muito dependentes dos humanos. Gatos nem tanto. Então os gatos estão um pouco menos domesticados do que cachorros. Então tem essas gradações todas e as plantas vão por esse caminho também. E é sempre assim, uma relação de troca, como disse a Karen, né? Na interação entre homem e animal. E a domesticação dos vegetais? A domesticação das plantas é um processo pelo qual plantas selvagens são transformadas através de seleção artificial, quer dizer, o homem, né, que faz a seleção, enfim, para se tornarem mais úteis e adaptadas às necessidades humanas. Esse processo envolve a modificação de características como tamanho, sabor, resistência a doenças e facilidade de colheita, resultando em plantas que dependem mais dos humanos para sua sobrevivência e reprodução. As macieiras agora são, que a gente vê, né, nas plantações de macieiras, são baixinhas, né, para que as pessoas... Aliás, né, onde que você coloca uma escada, né, você se apoia uma escada na macieira, né, você vai machucar a árvore, enfim, né, uma escada dessas assim, né, mas eu acho que você fazia assim antigamente. Agora ela já tem um tamanhinho, né, um pouco mais alto que isso aqui, né, assim, até mais altinho. Né. O que mais? As sementes, né, são separadas, né, Karen? Como é que eles fazem essa seleção, né, a seleção artificial? Pelas sementes. A semente daquela planta que vingou, que ficou bem bonita, que ficou bem forte, que deu frutos bem bonitos, né, flores e frutos bem bonitos, é daquele espécime, né, aquele exemplar que eu vou colher as sementes, né? Tá? Que mais que a gente... E aí vão trabalhando, né, com situações assim um pouco mais específicas, com cuidado cuidado e orientação de agrônomos, né, de profissionais especializados nisso, né? Para tratar, por exemplo, de sabor, de resistência a doenças, né? Eu falei da facilidade da colheita, é o caso da maçã, né, o que veio aqui na minha cabeça. E resultando que essas plantas dependem mais dos humanos para a sua sobrevivência e reprodução. Tá? Essa domesticação foi um processo que se iniciou quando o homem deixou de ser nômade. E aí tem toda a história da agricultura para a gente, quem sabe uma outra palestra, a gente pensar, né? E se estabeleceu num lugar só para esperar as sementes germinarem, né? Crescerem e colherem o que plantaram, aproveitando então as sementes das melhores plantas para a próxima plantação, que foi o que eu acabei de falar, né? Tá? Pode passar. E no caso do algodão, o que os agricultores buscavam com a domesticação? O que eles queriam era a fibra, né? Que na realidade é o chamado tricoma dessas plantas. Ali na foto dá para ver bem, né? Ali entre os dedos do homem, ali abrindo o tricoma. Tricomas são estruturas parecidas com pelos, que podem estar presentes em diversas regiões das plantas. No caso do algodoeiro, as fibras são tricomas que envolvem as sementes. Então a semente está ali dentro, né? Os tricomas, essa partezinha branca, tá? Cada fio de algodão é formado por uma única célula. Isso é a coisa mais interessante, né? Que se projeta para fora da semente. Então, para fora da semente, da flor, no caso, né? Quando ele abre, né? Já viram como é bonito? Né? Florido. E aí que é possibilitada a colheita. Né? Quando eu morava em Maringá, existia uma temporada que a minha babá e depois a empregada e tal iam trabalhar na colheita de algodão. Porque tinha mais serviço, né? Elas tinham um ganho a mais, depois voltavam. Mas, por quê? Porque a colheita exigia, não sei, hoje eu acho que é máquina. Hoje é máquina, mas ainda tem lugar que no Nordeste manual, né? é bastante manual ainda. Porque é bem delicado, eu acho que no próximo
Só que tem que tomar muito cuidado. Eu tive o privilégio que eu nasci no sítio, morei até uns 6 anos. A pluma, essa branquinha, é de uma delicadeza. Só aqueles espinhozinhos assim, é muito pontudinho para machucar a ponta não. A gente pega assim, uma delícia. Tem que ser delicado. Cientificamente, o algodão pertence ao gênero Gossypium da família Malvácea. Existem mais de 50 espécies de algodão. 2 gêneros são responsáveis pela imensa maioria do algodão produzido no mundo: o Gossypium hirsutum e o Gossypium barbadense. O gênero Gossypium surgiu há aproximadamente 10 milhões de anos, provavelmente na Ásia, e teria se dispersado pelo mundo através de migração transoceânica. Ou pelos navios propriamente, né? Entrar e ficar uma semente e daí entrar no navio e ir até outro lugar, ou pela água mesmo, né? Que a sementinha boia. Sementes de algodão são capazes de flutuar e permanecem viáveis mesmo após períodos de 3 anos em contato com a água salgada. Isso é uma curiosidade. Isso é tipo assim, uma invasora. Do bem, né? Chegou aqui para invadir mesmo, né? Chegou e ficou. O que eu queria dizer é o seguinte, que esse tipo de informação é muito confiável, né? Essa aqui não saiu lá do Google e da inteligência artificial, saiu do livro dele, né? Ele é um pesquisador que, né, um cientista mesmo, né? Isso aqui não é qualquer informação, então a gente pode levar em conta mesmo, né? Pode passar. Na prática, os agricultores valorizavam e por isso selecionavam a produtividade da fibra. É isso que eles foram fazendo com as plantas, né? Como resultado, as espécies domesticadas apresentam um período de dormência menor, né? Elas não ficam lá dormidinho menor, elas, como as nossas plantinhas no inverno que param de crescer, né? Param de trabalhar, né, células das plantas lá, né, para florir, para como é que eu digo, para murchar, enfim, todo o trabalho, todo o ciclo de uma planta, né, elas ficam lá dormindo num período maior, devido a essa seleção artificial que o homem foi fazendo, né. Apresenta um período de dormência menor que as espécies selvagens. Então, ainda tem espécie selvagem depois, mas não vamos entrar aqui não. Assim como perda de sensibilidade à luz. Então, elas podem ser plantadas em terrenos bem extensos, né? Onde o sol bata para que ela desabroche, enfim, né? Tá? Elas tinham mais sensibilidade à luz. Tá? Isso significa que, eu não sei o que eu ia dizer ali, não sei, acho que eu vou lembrar. Mas é claro que as maiores alterações foram nos tricomas, que se tornaram mais brancos, mais longos, mais finos, mais resistentes e mais densos nas formas domesticadas, né? Quer dizer, ficava mais apertadinho ali dentro da cápsula, né? Aquela verde, tá? Isso tudo pela seleção artificial, né? Feito pelo homem. E ficaram também muito melhores para fiar e fazer a fibra boa para tecer o tecido de algodão das roupas. A fibra suave, né? A fibra gostosa ao toque, enfim. Tá? Eu vou fazer uma parte. Pois não. Quando a gente vai comprar lençol, a gente escolhe algodão egípcio. 1000 fios. 200 milhões de fios. Verdade. Mas é algodão egípcio. Não é isso que a gente sempre vê? Por que é o egípcio? Porque ele é produzido no Egito. Óbvio. Porém, a diferença é que, por exemplo, o algodão produzido no Brasil tem as fibras mais curtas do que as fibras do algodão egípcio. Então, como ele tem uma fibra mais longa, você consegue fazer o fio
com menos fios, porque ele é mais longo, tem uma resistência diferente. Então o fio egípcio é de qualidade melhor, conforme, porque lá eles melhoraram mais do que nós aqui, por exemplo, e as variedades cultivadas no Egito são muito bem adaptadas àquelas condições de terreno mais seco, solo mais arenoso, mais calor, e foi melhorado para ter fibras mais adequadas para o que eles queriam, porque lá eles usam algodão, certo? Porque as roupas dos nômades do deserto, eles usam lã por baixo. Então eles se vestem com uma blusa de lã, uma roupa de lã e o algodão por cima. Porque o algodão permite que transpire, mas a lã mantém a temperatura. Então, embora a gente use lã no inverno para nos aquecer, a gente tem que pôr um algodão em cima da lã. Porque o calor do seu corpo pega, a lã mantém e o algodão não deixa escapulir. E vice-versa. Então, como se usa no deserto as roupas de algodão, em princípio brancas, reflete a luz, você não esquenta. Azuis também. E a lã mantém aquela sua temperatura ali e você não esquenta nem esfria, porque no inverno, de noite é muito gelado e durante o dia é muito calor. Então é a lã por baixo com o algodão por cima. E a gente fala errado, né? A gente diz, eu quero um casaco bem quentinho. Não é o casaco que é bem quentinho. O casaco de lã, ele vai fazer com que a temperatura do corpo se mantenha, né? Certo? A lã não deixa o calor sair. Ela quase não troca calor com o ar, né? Com a temperatura O casaco do não ar. é quentinho. A gente é que tem que esquentar o casaco. Ele mantém a temperatura da gente, né? E o Pode passar. algodão peruano. Ah, o tal do denim. Eu não pesquisei. Ele não tem a mesma qualidade de fibra do egípcio. O egípcio tem uma qualidade superior de fibra. É uma curiosidade, até a gente Mas poderia... tem que saber, assim, toda domesticação aconteceu por uma característica que alguém quis. Então, eventualmente, se for um algodão mais rústico, mais grosseiro, talvez sirva melhor para o povo peruano do que serviria para o egípcio. Do tipo de Sempre roupa, será né? alguma coisa desse sentido. E os instrumentos que se tem para Como se tecer, cria, exatamente, etc. teares mais artesanais, não aqueles industriais. Eu vou pesquisar, depois eu ponho no grupo lá, tá? Pode falar, Maria. Eu soube que a Embrapa desenvolveu umas variedades do algodão brasileiro já com tonalizações, com cores. Não no vermelho, mas bege, cinza, que aí ele economiza a etapa de tingimento. Sim, que Então, gasta é uma uma produção quantidade de interessante, água confecção. menor. Interessante também. É. Vamos ver lá, eu vou conseguir o link. Põe lá no grupo, né? Né? Bem legal para quem E quiser. isso é a tal da domesticação. Você É, coloca a planta do jeito que você precisa dela. Ela observava esse algodão bege, né? Sei. A gente sempre lembra, né, que é de Mossoró, aquelas regiões lá em cima, né, que são de algodão muito bom. Mas aqui no Paraná também tem. Norte do Paraná, De Londrina, tinha, eles né? Ele fazem foi muito pesquisa. desenvolvido. Mas nós vamos ver nessa agora aqui o ordem. percentual de uso. Na verdade é da seda, desculpem a confundir. Mas Pode passar. basicamente é isso. A gente melhora para o que a gente precisa. E é um serviço que ninguém imagina o trabalho que é. Porque quando está pronto, está feito. Mas, para o cara parar e pensar, putz, eu quero um algodão amarelo. Aonde é que está o amarelo do algodão? Qual gene que está? Qual o jeito que está? Como é que eu vou fazer isso? E toda vez que você melhora alguma coisa, você Pode piora estragar a outra. né? Isso é infalível. Então, como é que eu melhoro o que eu quero sem piorar o que é importante? Então, é um trabalho que os antigos faziam aleatoriamente por motivos específicos, mas hoje a gente trabalha cada vez mais profundamente. Porque a quantidade é produtividade mesmo, alguém falou a palavra aí, né? Porque é muito mais pessoas no mundo, muito mais
necessidades, né, para atender essas pessoas, então, é por aí. Agora a seda, o segunda planta de vestir. Quando a planta e inseto coevoluem, aí é um outro processo agora que nós vamos estudar. Na China, de onde é nativo, o bicho da seda é usado para a produção de tecido pelo menos desde há 3.500 a.C. Bastante tempo atrás, né? A matéria-prima para a tecelagem é a fibra longa e fina dos casulos do inseto. Você já deve saber, né, como é que é o processo. Nós vamos rever aqui na nossa... Olhem lá, a produção. Ali é o bicho, né? Ele já tá como um bichinho mesmo, né? Ele vem de uma larva, que daí vai crescendo. Ali ele já está como uma lagarta, né? Uma lagarta, tá? Então, lá, a seda é produzida pelo bicho da seda, Bombyx mori, através da secreção de fios de proteína pelas glândulas salivares da larva. Então, a larva que produz nas suas glândulas salivares, né, que produz o fio, que são usados para construir o casulo. A seda é composta principalmente de duas proteínas, a fibroína e a sericina. Nós vamos vendo aqui, assim, porque eu tive que pelas partes, né, do conteúdo, daí no final eu acho que vai dar para entender bem. Vamos ver. Pode passar. O processo de produção do fio de seda. Tá? Primeiro, as larvas se alimentam de folhas de amoreira branca e crescem passando por várias mudanças. Então as larvas pequenininhas, né, vão comendo as folhas de amoreira branca e vão crescendo. Tá? Quando a larva está pronta para se transformar em pupa, ela começa a tecer um casulo ao redor de si mesma. Então aquela lagartinha vai crescendo, se transforma em pupa e começa a crescer. Nós já vamos ver uma fotinho lá. Começa a tecer um casulo ao redor de si mesma, tá? Usando um fio contínuo de seda. Da onde que vem o fio? Das saliva delas, né? Tá? As larvas possuem duas glândulas, repetido. As larvas possuem duas glândulas salivares que produzem as proteínas da seda, como estava lá no outro slide, né? A fibroína, que compõe o núcleo do fio, a parte central do fio, e a sericina, que atua como uma espécie de cola, unindo as camadas do fio. Dentro do casulo, a larva se transforma em pupa e depois em mariposa. É aquela transformação, né? Que a gente já conhece, de borboleta ou de mariposa. Mas essa é especial, né? Para produzir a seda, os casulos são colhidos antes que a mariposa emerja, pois a saída da mariposa pode danificar o fio. Tá? Então o que eles fazem? Os casulos são cozidos ou tratados com vapor para amolecer a sericina e facilitar a extração do fio. Quer dizer, a mariposa mas já existe uma seda lá na Índia, que se eu trouxesse aqui a coisa ia ficar mais longa, mas também que eles chamam de seda ética, que tem e não é de agora, é da época do Gandhi. Exatamente. O fio de seda é desenrolado do casulo e fiado em novelos, pronto para ser usado na fabricação de tecidos. Entenderam assim o processo mais ou menos? Pode passar. Pena a foto, gente, a foto é do livro, ela já está meio desfocada no livro e eu daí passei para cá, ficou totalmente desfocada, né? O que nós temos ali? Uma senhora trabalhando, é uma peneira, mas olha, assim, dá para pela fotografia depois, ela deve ter 1,5 metro mais ou menos de diâmetro. As folhas, o verde são as folhas de amoreira
E o clarinho ali são as lagartas, tá? Que ficam ali crescendo. Tem de todo tamanho ali, né? Grande, pequeno. Produção. Para produzir casulos com fibra longa e resistente, que é o que interessa, né? O bicho da seda precisa de folhas com a quantidade certa de óleos essenciais. Olha, veja ali, ó, não é pouca coisa. Flavonoides, terpenoides e açúcares. E só a amoreira branca consegue produzir e fornecer tudo isso. Por isso que o título ali é a coevolução do bicho, né? E a planta. Os dois evoluíram juntos. Evoluíram entre aspas, né? Foram modificados pelo homem ao mesmo tempo. Ou, né? Porque como o bicho precisava de um determinado tipo de planta, eles foram vendo, né? Foram mexendo com a planta que tivesse e chegaram à conclusão que ela tinha que ter tudo aquilo ali, ó. Tá? E só a amoreira branca é que produz aquilo ali. Os chineses dominaram a técnica de cultivo da amoreira branca e depois exportaram tanto o inseto quanto a planta para o resto do mundo. Tá? Então é lá na China que o negócio começou. Pode passar, Caio, por favor. Olha ali, ó, tem uma fotinha da mariposa, branquinha. Por que ela é branquinha? Porque ela não precisa de cor, de nenhuma outra cor, porque ela fica sob cuidado do homem, ela não precisa de camuflagem, ela não precisa de se disfarçar de jeito nenhum. E ali, olha, ali aqui na primeira foto à esquerda ali, a pupa, aquele que parece um pedacinho de madeira, uma sementinha, abriram o casulo justamente para ver, né? E ali o casulo já bem prontinho, né? Com os fios saindo. Então, esse processo depois, eu não sei Bem, Então, como é que agora eu já quero saber o começo, da onde que vem a pupa? Lá os chineses é que tem os É que você bichinho. pode criar, Eles A larva. importam. você tem que Ela criar. vai criar os ovos. Não, mas pra onde eles Você importam? Mas o- Não, a mariposa mora na China. Tá, mas eles Ela importam mora- da China, é isso que eu tô falando. Aí o que eles fazem? Eles têm um criame de mariposa. Mariposas a casal. Sim, mas Eles isso- botam ovinhos e Isso. fazem as lagartas. Aí os ovinhos, eles talvez exportem ovinhos. Ou talvez larvinhas, exportam não sei, Larvinhas porque as ou Mas é isso que eu queria lagartinhas. saber, se importa o que tipo, que tamanho. Não, provavelmente eles vão te mandar larvas, Eu acho que sobrevivem mais fácil, que é que né? vai ser mais fácil. Na minha- Você bota um caixotão cheio de É. folha de amora, com um monte de larvinha dentro e despacha. Elas vão crescendo durante a viagem. Chega lá e explode, né? Chega Já. coisa maravilhosa. Não sei como é que é feito. Provavelmente- Segredos de tecnologia, né, Caio? Provavelmente, Sabe? mas com Isso aí certeza não é- a forma mais Então, o principal fornecedor é a China. possivelmente, porque eles têm toda a tecnologia. Então, nós somos Aqui no- dependentes da China para ter... Aqui no Brasil já se sabe. Também. Não, Também. aqui no Brasil tem. Tem. Já passou no Globo Rural, todo o processo. No domingo passado, inclusive, passou no Globo Rural, a nível nacional, que em Paulital, aqui no Paraná, uma senhora vai conhecer a fábrica Hermé de tecidos na França, Opa, porque dos ela seus. foi considerada a produtora que melhor produz a seda no Brasil. E vai para o catálogo da Hermé, a seda dela. O Aqui grande é problema aqui próximo a é Palmas. assim, lá na China, isso é ancestral. Né? Então eles têm determinados cuidados. Aqui o que acontece? Já vi essa reportagem. Ah, porque lá em São Paulo, produziram, não sei o quê, papapá, não sei o quê, só que aconteceu de ter sido passado um defensivo agrícola qualquer, que por deriva chegou nas amoreiras do cara e ele colheu depois e matou todo mundo. Porque é só o que elas comem. A única coisa que a lagarta da seda Ele come come é amoreira folha de amoreira branca. Branca. Só. Essa é a única planta que ela come. Não adianta dar amoreira outra. Não adianta dar jabuticaba. Não adianta. Ela come amoreira branca. Então você tem que plantar árvores de amoreira branca,
para alimentar as suas lagartas e daí faz o processo. Aí, se alguém Da espalha qualquer coisa, vizinhança, que não foi o o vento trouxe, vento. contaminou as amoreiras do moço e ele Morreu todo perdeu a lavoura de Planteu, seda dele. Então, é um processo muito delicado, cuidadoso. Tem que saber aonde que você vai Tem que implantar saber a exatamente. outra plantação e tudo. Próxima plantação de Não deve soja ser não uma dá. coisa simples, não. Não. Pode falar, Wanda. No Paraná tem uma empresa que produz seda. O que ela faz? Ela terceiriza a produção do casulo, não é ela que produz, e a produção da seda, essa questão de tirar o fio, ela só emprega mulheres. Exatamente. E é um ambiente Carne, absolutamente insalubre, absolutamente quente. E as mulheres, aquele barulho, sabe, que faz assim, elas têm que ir daqui para lá com aquela mãozinha delicada, dar um nó quando quebra. É porque o fio é um só, né? É um trabalho Imagina que é um negócio. absolutamente pesado para as mulheres. Fechar tudo, mas E é isso só finito para fechar. Delicadeza. E ele faz, e quando você faz o processo que você ferve e vai puxar o fio, você tem que saber exatamente o lugar do começo. E aí você vai puxando aquilo, que é um fio só. Então daí tem os tal dos nozinhos específicos, porque se arrebenta, você precisa do fio de dentro. Então, é uma coisa de chinês. É uma coisa de chinês. Sim, exige muita paciência. E por isso né? sempre foi muito caro. Pode falar. Levantem, por favor, e falem mais alto. Quem? Mas eu acho que então será que é por plantação mesmo? Eu sei Porque, ó, produzir. Meus pais, eu ia ajudar. qual que era a tua região mesmo lá desse? Açaí. 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 Fala, Kátia. Quer falar? Não? É? Vamos passando então. Atualmente, na forma modificada comparada à forma selvagem, o tamanho do casulo, o tamanho do corpo, esqueci lá de uma palavra. Na forma domesticada comparada à forma selvagem, aumentou o tamanho do casulo, né? O tamanho do corpo, da pupa, ou da lagarta, ou do bicho mesmo, né? A taxa de crescimento e a eficiência, está falando do bicho, e a eficiência da sua digestão. Então, quanto mais ele comer, né, mais ele vai produzir a fibra, né? Tá? E mais o processo vai andar mais rápido, né? O bicho, ele ganhou tolerância à presença humana e ao manuseio, e também a viver em condições de superlotação. Naquela peneira que eu mostrei para vocês ali, tem milhares, né? Tem muitos ali dentro. A mariposa domesticada não pode voar, por isso precisa de assistência humana para encontrar um parceiro, para fazer o acasalamento, né? Para continuar o processo. E ela não tem medo de predadores em potencial, porque ela está protegida, né? Protegida, entre aspas, né? pelo ser humano. Os pigmentos de cores nativas, né? De cores naturais das mariposas, também são perdidos, por isso que elas são brancas, né? Porque a camuflagem não é mais útil, porque elas só vivem em cativeiro, elas não precisam se defender de ninguém, né? Nem de nada. Tá? Essas mudanças fizeram com que as cepas domesticadas dependessem inteiramente dos humanos para sobreviver. Os bichos, né? Então, são alimentados pela folha da moreira branca, determinada, produzida pelos humanos, né? Tá? Aí o casulo daí é retirado dali, né? Com a mariposa ali dentro ainda, tá? Então tudo é feito pelo homem, nada mais natural, né? No tempo certo, na hora certa. Assim. Pode passar.
E no Brasil? A sericultura começou a ser explorada no Brasil em meados do século XIX e praticamente toda a produção de seda é destinada à exportação, porque a indústria têxtil brasileira consome menos de 4% de toda a produção nacional. Então, eu vou verificar esse dado que você trouxe da produção do Brasil ser o maior exportador. Então, exporta tudo e fica só 4% aqui, né? Para as artesãs que pintam, muitas vezes, né? Lenços de seda, fazem cangas de seda ou vestidos de seda. Em pequena produção, em pequena quantidade, né? Porque as roupas são caras, né? Bem caras. Lindas, né? Com caimento maravilhoso. São caras. Essa atividade tem significativa importância no cenário nacional, uma vez que, além da função econômica, possui também o apelo social, pois a atividade é desenvolvida em pequenas propriedades que empregam mão de obra familiar, contribuindo para a renda dessas famílias e diminuindo o êxodo rural. Então, algumas famílias vão ficando, né, nos locais produzindo, como qualquer outra cultura, né, de produção, a seda também. Mas vou verificar bem esse dado do Brasil ser o maior produtor. Será que a China deixou o Brasil passar na frente? Não sei, né? Vamos ver. Mas que a China talvez não exporte, né? O consumo interno é isso. Mas mesmo assim, né? Com o dado de maior produtor. Oi? Fácil. Hã? O Brasil está em... agora sim, agora legal. Boa. Vamos passando? E por último, uma planta de usar, né? Que é a cabaça, nossa companheira de viagens. Já conhece bem. Por que ela é nossa companheira de viagem? Ancestralmente ela é nossa companheira de viagem, né? A cabaça, que chama-se Lagenaria cicerária, é certamente uma das plantas mais importantes para a evolução humana. Em um tempo anterior ao surgimento da cerâmica, ela era um pote natural, né? Dado pela natureza, que tornava possível o transporte de água. Não só de água, né? Mas a água primordialmente, né? Mais necessidade. Só captar no rio e levar para algum lugar, né? Ou mesmo tomar. Isso fez da cabaça a planta mais importante para as migrações do homem ao redor da terra. Além de tudo levezinha, né? Para colocar na mochila não, né? Mas na trouxa. Certo? Não precisava levar uma só, podia levar diversas, né? Então, olha lá a foto dela lá. Tem até ali a folhagem, ali a folha bonitinha. Pode passar. Seus frutos vêm em uma grande quantidade de formatos, que quando secos formam um vaso oco, lenhoso, adequado para armazenamento de água, de alimentos, e que pode ser transformado em instrumentos musicais e muitas outras coisas. Hoje, inclusive, cuias de tererê e chimarrão. Olha lá que bonito, os diversos formatos. Purungo, né? Isso, a gente fala purungo, porongo, né? No berimbau eles também utilizam. Isso, né? Ali é um chocalho daqueles, né? Ali é um valo, Uma luminária. enfeite pendurado, né? No meio, e aqui uma cuia. Pode ser usado como roupa. Roupas também, né? Não, roupas não. Está escrito roupas e muitas Você outras. se enganou. Ó, instrumentos musicais, roupas e muitas outras coisas. Sim. Se você quiser cortar e fazer eu que não. Sim. Assim como o coco dá certinho. Aqui vai ser difícil. Não, o coco é o coco e as folhas. Aí sim, né? Faz uma sainha. Não, mas estava lá.
utilizam o livro. Aliás, eu tinha muita E a domesticação? Pesquisas recentes sugerem que a cabaça é originária da África e ela foi domesticada pelo menos 3 vezes. Na Ásia, há pelo menos 10 mil anos, na América Central, há cerca de 10 mil anos e na África, há cerca de 4 mil anos atrás. Desculpa que ficou tudo junto ali. Como é que é originário da África, se há 10 mil anos tinha na América Central? Porque ela foi domesticada ao mesmo tempo. Não, mas 10 mil anos. Em 3 lugares. A agricultura. 10 mil anos. Eu entendi. Eu entendi essa pergunta. Por quê? Porque a agricultura começou há mais ou menos 12 mil anos e teve a grande imigração da África. Que ninguém sabe exatamente, porque todos somos nascidos na África. Na África. Né? Nós temos o DNA mitocondrial lá da África. Então todo mundo saiu de lá, em algum momento que não se sabe quando. Então, para quem assistiu a Era do Gelo, é muito. A gente não presta atenção nessas coisas. Os animais. Não sei qual das eras do gelo, não me lembro qual, que rompe uma água lá que inunda todo mundo. Porque antes teve as glaciações, enfim, houve um momento em que a Europa era grudada com a Ásia. Sim, na era Certo? Indiana. Tinha uma parte congelada que dava para caminhar. Então, quem estava na África pode ter subido pela Europa e ter ido até a Rússia, Estreito a de Bering, Rússia, lá e passaram. e pelo outro lado também, eles vieram e desceram. Então, Na hora que separou os continentes, as populações separaram. mas a genética mundial, ela começou e ela se modificou por causa dos afastamentos. Mas o primordial veio junto. Então, muito possivelmente, as cabaças foram trazidas por essas migrações africanas e se estabeleceram inicialmente domesticadas na América e depois lá na África, que eles resolveram achar que queriam exatamente. E ela também fica bem mais leve, ela pode boiar no mar. Também. Legal, isso Sim, senhora. Essa domesticação em 3 locais distintos só foi possível devido a uma característica importante dessa planta, que consegue boiar pelos oceanos por períodos de até 7 meses. O mesmo caso lá E é o caso do povo também. Chegou por aqui, que veio boiando. Nessas regiões foram logo incorporadas as culturas locais nascentes, né? Nesses locais onde as sementes chegaram, né? Que não podiam ignorar uma planta tão útil trazida como presente pelo movimento das marés. Então a semente daí encontrou um lugar apropriado para germinar, germinou, deu os frutos e eles viram, ou mesmo um porongo inteiro, né, que flutua e que tinha sementes dentro. Tá? Pode passar. Ano após ano, as cabaças foram sendo selecionadas, fazendo da Lagenaria ciceraria a primeira planta a ser domesticada por motivos diferentes da alimentação. Tá? A maioria delas, como eu disse, era domesticado com o fim de alimentar. Né? Essa não, essa foi domesticada para esse fim. De transporte, porque não dá para comer, né? Durinha, as folhas, não sei. Mas, enfim, eles acharam que era muito mais útil, os nossos ancestrais, né? Muito mais útil para carregar líquidos, né? Ou sólidos, enfim. Sim. Tá? O resumo, então, as lagenarias cicerárias alcançaram grande distribuição ao redor do planeta, atravessando os oceanos ao sabor das marés ou sendo carregadas conforme grupamentos humanos desbravavam novos territórios. Essas plantas fantásticas foram nossas aliadas de primeira hora. Permitiram o transporte de água e alimentos e, quando nos estabelecemos em cidades, o armazenamento de grãos.
cidades entre aspas, né? Agrupamentos, enfim, o armazenamento de isso, né? Sua versatilidade garantiu a elas um lugar de destaque em todas as culturas humanas. Tá? Nós temos aí uma colega que tinha pelo menos na casa que ela morava, não sei o que ela fez, se ela levou para outra casa, levou, na outra casa já tem um pezinho lá. Não. Em Curitiba, isso? Sim. Não, Branches. Nossa, tinha lá Mas esse clima tão frio. Ela já vai dar uma dica para nós aí. Como é que a gente vai dar? A Kátia pode explicar que ela sabe bem, mas basicamente é uma planta que se cultiva durante o período de verão. E ela é uma anual. Então ela nasce, cresce, reproduz e morre num período de no máximo um ano, numa estação. Então, todo ano você planta. Você planta. Tem árvore, Kátia? Não. Você tem uma árvore de purungo ou o purungo subiu em cima da árvore? Acho que é um gigante. Ela é Vem aqui, Kátia. venha, Kátia. Ela é exigente. Mas só que o torcicolo olhando. precisamos da sua assessoria. Eu sou mais de trazido. Pois é. Gente, ela é que nem a abóbora. Ela é trepadeira, ela aparece no chão ou ela vai subindo, daí fica tudo penduradinho. Eu gosto de quando ela fica pendurada, porque ela fica suja. E tem vários modelinhos. Tem umas bem retorcidas, Tem né? uma pequenininha, Dragão que ela daí tem. tem a maior, tem a outra que parece um casulo de um ET, né? Que é bem diferente. Mas ela é bem tranquila para plantar e... Mas aqui nesse frio? Sim, lá na tua chácara ainda tem Pode sementes. plantar, inclusive, debaixo de outras árvores, Sim, que vai subir. isso. Mas ela não gosta do sol pleno? Mas embaixo de árvore, Você tem semente? tem das duas. Será que dá na praia, Kátia? Mas aí você semeia quando? Então, o ideal dela é você deixar a semente de molho Lá, ó, e aí uns pessoal. 2 dias depois você planta ela. Aí você já põe no solo direto. Mas em que época, Kátia? É melhor semear, tipo agora, final do inverno, e ela vai produzindo, ela produz e vai crescendo. Quando ela tá boa, quando ela seca o pé. O pé secou, daí você tira ela. Mas ela rebrota sozinha? Não, daí? não, morreu. Então, vou fazer uma parte que eu queria ter certeza para não estar falando bobagem. Purungo, cabaça, porongo, é uma brobra. Ela é da família das abóboras, é uma cucurbitacea. Quando é que a gente planta abóbora? Logo quando passa o frio. Passa o frio, né? Mas no inverno você não tem abóbora, certo? Não. Como é que você... As guardadas. No outono, lá no hemisfério norte, o que eles fazem com as abóboras? Tem festa das abóboras. Halloween acontece em outubro. Outubro é o que no hemisfério norte? Outono. Certo? Então é o tempo da colheita das abóboras, é outono. Se você colheu no outono, você plantou ela na primavera. Certo? Então, para nós em Curitiba, quando é que a gente vai plantar? Daqui a pouco. Mais ou menos no mês de setembro. Este ano, especificamente, planta em fim de setembro. Porque nós temos previsões de geadas até outubro. Em São Joaquim, até novembro. Vai ser Natal e Natal. E será que ela vai na praia? Vai. Ela é uma abóbora. Pensem numa abóbora. Onde é que você planta a abóbora? Quando você planta a abóbora? E o que acontece com a abóbora? Então, a abóbora, abóboras normais. Ela nasce, daí ela faz o baração, espalha, né? 7 flores masculinas para uma flor feminina, nasce uma abóbora para cada 8 flores. E quanto mais vai indo o baraço, mais vai fazendo flor. Se você não quer que ela vá toda a vida, você faz que nem com a uva, você corta a ponta, aí ela ramifica um pouco, daí ela melhora
aquela produção, as abóboras ficam maiores. Senão ela produz, fica grande, produz muito, ficam pequenas. O purungo vai ser a mesma coisa. Vai subir na árvore, até onde você quer? Você quer colher lá em cima? Não, você quer colher cá embaixo. Então, ou deixa o baraço, ou não bota e corta a ponta. Porque se você cortar a ponta, ela enche aquelas que já estão. Né? Então, vai fazer menos flores. Aí, o que acontece com a abóbora? A gente colhe ela madura, certo? E ela dura um monte de tempo. Então, só que se você colher a abóbora e não deixar o talinho, ela apodrece rápido. Então, quando você vai tirar a abóbora, você deixa o pescocinho. O purungo tem a característica de maduro ser oco e fazer essa casquinha. Então, é uma abóbora com um outro comportamento. O cara que viu isso, o inteligente que viu isso, um dia plantou abóbora e um dia plantou purungo. E ficou olhando. E olhou. Oh, que lindo. Essa a gente come, essa aqui não. Para que serve aquilo? Sempre tem alguma alma boa que observa. Mas dá para comer também. Dá? Com certeza verde. Verde. A abobrinha verde. A abobrinha verde. Vocês comem a abóbora do pescoço, laranjada madura, certo? E vocês comem a abobrinha. A abobrinha, se vocês comerem ela madura, ela é uma bela porcaria. Horrível. Você tem que comer ela verde, porque madura ela não serve. Purungo, maduro serve para outra coisa. Come verde. Diga, Raquel. Lembrando, quando eu era criança, que ia pra praia, o purungo era usado para tirar a água das canoas, que eram aquelas canoas vitrô. Sim. E também era uma medida para vender camarão. Isso. Na casa da minha avó, o lavador de arroz era uma cabaça. Que não é essa do pescoço muito comprido, ele era um pescocinho curtinho. Então cortava-se ao meio e era ali que se lavava arroz toda a vida. Quando eu cresci, fiquei moça grande e precisava cozinhar, né? Eu achava tão estranho ter que usar aqueles lavadores de plástico, porque eu tinha uma lembrança tão linda da minha avó lavando nos purungos, e eu não achava aqui em Curitiba. Porque a família da minha mãe é de Minas, então lá tinha muito. E a vida inteira eu via aqueles purunguinhos, e aqui eu nunca achei. E eu ficava muito triste, porque eu lavava arroz lá. Agora nós temos Vai ter. A expressão cabeça de purungo, você sabe por quê? É vazia. Precisa mandar para polinizar? Talvez. Porque a mamãe. Ela é uma abóbora. O que a abóbora precisa? Purungo precisa também. Precisa polinizar também. Mas será que a bila é normal? Deve ser. Porque o Tem meu... muitas mamangabas no seu purungo? Então é mamangaba. Mamangaba? Porque o meu maracujá não tenho nunca porque falta mamangaba lá. Eu preciso de uma muda de mamangaba. E a flor dela é branca, a abóbora é amarela. Sim. A do furungo é branca. É bonitinha. Precisa da mamangaba. Muito obrigada. Nada. Dá para fazer casinha de passarinho, né? Elas não alcançam. Marisa, a gente estava numa desse. Diga, Maria. Porque existe uma árvore de cabaça. Depois até no grupo aí, a gente tem lá no interior de São Paulo. Lá na ilha tem uma árvore, ela é bem não, ela conhecida como tem cabaça, cuia, cabaça coité, tem um outro nome. Então ela é da mesma família, mas é uma árvore. Essa aí é De madeira, né? Só que no grupo lá do jardim. Mas então, porque a textura é tudo diferente. Ela é mais cascuda, essa aí. Essa não vale, né? Pronto. Semana que vem eu trago A cabeça ao vivo aqui para se tiver semente também são bem-vindas. Bom, lá, então, nessa relação ancestral,
enquanto participava do estabelecimento da nossa sociedade, também era afetada pelo gênio humano que atuou para aumentar sua resistência, selecionando ano após ano as cabaças mais robustas. Eu fui ao interior de Santa Catarina, conheci as nossas aqui, né? Um tamanhinho assim e tal. Menina, mas você tava a coisa mais linda. Mas eram lindas. A Verônica tem na planta da Joinville. Sim. A Verônica tinha. Pode passar, vamos ver o que tem mais no final. E é isso. As minhas referências, então, são o livro, né? Plantas para vestir e usar, e a Wikipédia. Tá? E pode passar, Karen, mais um. E nós vamos voltar o ano que vem com as 3 plantas restantes, né? Você São vai dar mais spoiler 3. sobre quais são? Hã? Você vai dar um spoiler sobre quais são? Não, acho que não. O que vocês acham? Quais serão? E vestir uma linho, Cânhamo. O linho vem da onde? O linho é da onde? Não, é uma planta chamada cânhamo, que é parente daquela mesma. Daquela mesma. Aquela. É aquela mesma. E uma que é É uma fibra, a é uma mais, planta que se chama cânhamo. e a mais versátil de todas hoje, que dá para fazer assim, tem, né, que tem tudo que você possa imaginar. Sisal. Coco. Ramina. Viu como vocês conhecem planta de vestir? Vocês nem tinham se dado conta. Né? Também lá do Oriente, mas dos japoneses. Bambu. Isso mesmo. Na verdade, Vestir, gente, usar, comer e etc. exatamente, até o broto dá para comer, que é maravilhoso. Gente, são 2. Eu pensei em 3, são 2. É uma de vestir e uma de usar. É o bambu e o linho. Tá bom? E tem mais alguma questão a fazer? A árvore da cabaça. Tá aqui, já achei. Isso. Seu nome científico é Crescentia fugete e pertence à família das Bignoniáceas. Não é parente da abóbora, essa é outra. Ela pode chegar a 16 metros de altura. Deve ser imaginar, né? Porque a árvore, a pólvora né? Mas sabe comer. O pau-brasil não mudou de gênero. E é isso, gente. Tem mais alguma questão, mais alguma pergunta? Não, vamos lá.